Mas eu queria saber, né, quais são as suas impressões sobre isso. Não é sobre a declaração, mas enfim, sobre como a nossa cultura machista é de fato a grande responsável por tantas agressões. Bom dia. Bom dia. É muito importante, né, a gente estar nesses momentos para debater esse tema que tem sido muito difícil, né, de ser enfrentado, até porque a gente vê que os números tendem a crescer, né? O feminicídio está sendo, eu acho que um cenário de muita violência e violência com muita brutalidade mesmo contra a mulher. Quando a gente vai fazer um olhar mais profundo sobre a questão da violência contra a mulher, a gente percebe que é um fenômeno social histórico, né, que atravessa a nossa sociedade por muito tempo, mas que tem sido muito mais debatido e mais trabalhado nesses últimos períodos, acredito até quando começa a ser divulgado os fatos, os números, e com a Lei Maria da Penha. Eu acho que isso tem sido realmente colocado em evidência, essas questões. E, logicamente, a gente não pode afirmar que a religião vai ser diria assim, uma força direta para a questão da submissão da mulher e principalmente na questão da violência, né? A gente não pode afirmar porque realmente são várias versões, tem vários estudos. Sim. Eu não sou estudiosa do tema, né, da religião nessa relação, mas o machismo atravessa tudo isso, né? Então, por exemplo, quando a gente olha a prática do machismo nas instituições de modo geral, ela é presente, né? Seja na justiça, seja em todos os lugares onde tem uma relação do masculino com o feminino, é uma relação hierárquica. E isso, naturalmente, a gente vê que as igrejas também têm essa relação. Agora, o que eu posso dizer, assim, o que eu tenho lido, né, até porque ultimamente tem sido mais... e eu também comecei a querer entender melhor essa questão, como que as religiões podem reforçar com um discurso, né, principalmente quando trata da mulher como sendo o apêndice do homem, né? Isso Sim, é muito... essa é a parte que eu acho que pega, até porque, né, professora, crimes contra a mulher são crimes de poder. E aí, quando você diz a mulher tem que ser submissa, tem que ficar abaixo do homem, você já está estabelecendo ali uma relação de poder. E quando a gente olha, inclusive, para o processo educacional da criança, quando a criança nasce, né, que tem o estudo onde coloca assim, você não nasce com o gênero definido, né, masculino, feminino, mas é uma construção social. Mas quando nasce na nossa sociedade, o que é que primeiro a gente diz? Menina, né, vai ter uma cor róseo, né? Começa daí, né? Meninas vestem rosa, né? Homens vestem azul. E aí a gente vê assim que a relação menina-menino, desde a sua primeira infância, ela já é estabelecida numa relação de desigualdade, né? Meninas, recentemente eu estava lendo um texto onde coloca exatamente isso. Meninas, elas são mais delicadas, elas são preparadas para o cuidado. O menino, ele pode tudo, ele bagunça porque ele é menino. Então, são falas que colocam uma força muito grande no masculino e uma relação eu diria assim, de muita vulnerabilidade da mulher. Então, é uma construção social que vem se dando de forma muito, muito assim, forte, né? E principalmente hoje é que a gente vai perceber como é que essa relação vai sendo construída. E quando você olha para as práticas da religião, das religiões, a gente não pode afirmar que todas as religiões vão ter exatamente essa influência direta. Mas, e é interessante fazer esse estudo, porque rapidamente eu fui ver assim, quantas mensagens podem ser construídas a partir do que está sendo colocado na Bíblia. Então é preciso interpretar no seu contexto, né, determinadas passagens, né, do Evangelho que vai falar dessa relação em que para muitos vão interpretar como sendo uma relação de submissão mesmo. A mulher para cuidar do marido. Você vai perdoar quando... Tem essa passagem, você vai perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes. Então, esse perdão, ele está sendo colocado na relação da violência como sendo assim, você pode perdoar e você pode voltar.
Então, como isso vai acontecer? Perdoar o homem, o marido? Na relação das relações de violência. Isso? Não, quando fala do perdão, não vai perdoar o marido, o perdão no sentido mais geral, você vai perdoar a pessoa, né? Então, isso vai ser interpretado para dizer assim, não, você vai poder perdoar o seu marido. É o questionamento sobre a interpretação. A interpretação. Certo. Quando você quer passar uma ideia, sobretudo para pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade emocional, você passa a ideia do jeito que você quiser, você conduz ali como você quer, né? Dependendo dos interesses. Depende do interesse. E a outra coisa, depende do contexto. Então, se a gente vive num contexto em que a educação, de um modo geral, ela nos traz desde o... Né, eu diria assim, na sociedade ocidental isso muito mais forte, né? Em que as mulheres têm um papel muito bem definido na produção e na reprodução da vida. A mulher ela foi preparada para ser a cuidadora. E esse cuidado hoje está sendo discutido no seu sentido mais amplo, cuidado para a produção do trabalho, para a produção da riqueza. Então essa relação hierárquica, ela se perde inclusive nesse sentido, porque as mulheres elas estão muito mais avançadas nessa produção da riqueza, né? E a gente não vê, quer dizer, quantas horas a mulher fica no trabalho fora, né? E chega em casa, continua no trabalho. Então são muitas questões que a gente precisa inclusive interpretar, porque mesmo com o que tem sido denominado como uma autonomia, uma independência, quando essa mulher sai para o trabalho, mas os papéis delas continuam sendo cobrados, né? Quando a criança, por exemplo, não responde aos desejos, né, inclusive no sistema educacional, a culpa vem para a mulher. Então, ou seja, a mulher sempre ela é colocada como sendo numa relação de submissão, mas ao mesmo tempo como sendo exercendo um papel principal no processo de educação e de educação para uma sociedade produtiva, né? Então isso é muito interessante, porque estudar esse tema nos remete a ver exatamente os vários significados do papel da mulher na sociedade e como isso é cobrado. Então você vê que a vulnerabilidade, eu lembro bem de uma fala que foi dita assim, as mulheres elas precisam ser empoderadas, né? Agora esse empoderamento ele é muito complexo, porque é preciso que haja, né, campanhas, e não só campanhas, mas mudanças nas relações institucionais e principalmente, né, com o que vem sendo colocado no âmbito da violência, ou seja, do fato em si. As mulheres sofrem violência, mas até que essa violência seja reparada, há um distanciamento muito grande. Eu conversei essa semana com uma pessoa que ela, no momento da denúncia, isso já depois, talvez com 17 anos de vida, né, conjugal, e ela dizia assim, muitas e muitas vezes ele voltava e eu aceitava, né, porque havia promessa de mudança. E a ponto dela sofrer violência física, né? Mas quantas violências ela já tinha sofrido durante esse período todo. E aí ela fez a denúncia, ela disse que para ela foi o maior sofrimento ter que denunciar, né? Chamar inclusive a polícia, foi preso. Logo em seguida ele foi solto e ela passou 6 meses para receber o comunicado para uma audiência. E eu conversava com ela, e nesse período o que aconteceu? Isso ele procurou várias vezes. Então, ou seja, o feminicídio tem acontecido exatamente nesse lugar em que, quando elas tomam coragem de fazer a denúncia, ainda não é respeitado no âmbito das instituições. Então, isso a gente tem analisado como sendo uma coisa pequena, né? Inclusive, nas audiências a gente percebe que quando vai ser tratado com o homem, né? Interessante uma pesquisa que saiu recentemente, né, entrevistando os homens agressores, em que eles acham que eles não fizeram nada de ruim. Elas foi que provocaram, elas que falaram, elas que deixaram de exercer o seu papel. Então a mulher está sempre colocada, né, nesse lugar que não tem significado, né? E aí há um discurso que justifica uma prática de violência e que requer mudanças institucionais, inclusive nas relações, desde o momento do registro do BO
até o momento final do processo, né? Porque toda denúncia de um fato, de um crime, a gente sabe que demora, né? Que os processos demoram. Demora. Mas na relação com a violência contra a mulher não pode demorar, porque, ou seja... E é um risco iminente dela morrer. É o risco dela e dos filhos, né? Inclusive essa pessoa mesmo, ela tem filhos com 18 anos e o filho dela diz assim, olha, eu vivi a vida toda num ambiente de violência. E para ele isso foi naturalizado, né? Naturalizado com que o pai pratique violência com a mãe no seu sentido mais amplo, que é a violência psicológica cotidiana, né? É esse menosprezo, esse silenciamento em que todo mundo corrobora para o silenciamento. Então, na relação com a religião, eu posso dizer que ela, de uma certa forma, ela contribui sim no momento em que a gente diz que a mulher ela é para ser a cuidadora, né? E nós sabemos que tem um discurso muito ainda, né, presente nessas interpretações e nesse sentido, ela é submissa, sim. Ela vai ser colocada no lugar de submissão e de silenciamento, mesmo ela sabendo que um filho ou alguém da família sofra abuso, né, quer dizer, até que isso seja denunciado, vem aí a questão do tabu e da vergonha, né? Eu digo isso porque eu acompanhei, fiz, inclusive, trabalho de pesquisa com crianças que sofreram abuso e violência sexual. E a gente sabe assim de pessoas da família que são os provedores, que praticaram o abuso desde a primeira até a terceira criança, filha, e a primeira não tinha coragem de denunciar. Né? Quer dizer, a partir de um trabalho social foi que ela foi criando essa coragem, denunciou quando a terceira já estava... Tem que mudar mesmo a cultura, né, também. Mas é uma luta da sociedade como um todo, né? Essa luta de mudar o pensamento, né? Eu acho que nós temos vários, eu diria assim, hoje cada vez mais a gente percebe assim que as pesquisas, tem muitas pesquisas, tem muitos estudos, tem o grupo de pesquisa sobre questão de gênero e lá na universidade, e o que falta é criar de fato um debate e um enfrentamento, inclusive na formação educacional, porque se eu estou falando aqui, mas eu quero dizer uma coisa, ou seja, isso no ambiente familiar não é tão simples, né? Não é tão simples. A gente vê, por exemplo, jovens hoje rapidamente se desfaz numa relação, deixa uma criança, né? E a mulher vai tomar de conta. E quem é que vai cobrar esse papel do pai masculino, ou seja, dessa relação, né? Então são construções sociais que de fato precisam que a gente olhe, né, mais profundamente, mas que perpassa todas as instituições. Inclusive o papel da imprensa é importante nesse momento, inclusive da divulgação dos fatos, né? Às vezes a gente percebe que quando faz uma fala com relação ao fato da mulher que sofreu o feminicídio, a pergunta vem primeiro, mas o que aconteceu? É impressionante. Né? O que foi que ela fez? É sempre a vítima. O foco é sempre a vítima. O que foi que ela fez? Quem foi que provocou? Então, ou seja, isso é sintomático, né? Isso reforça, é um discurso que reforça esse lugar da mulher como sendo provocadora das práticas de feminicídio, inclusive. Né? E perpetua, porque depois quando há uma prisão, por exemplo, aí é o tipo de pergunta, olha, a polícia encontrou ali no celular provas da traição. Eu já vi isso em reportagem. Como assim? E o que isso tem a ver? E assim, eu acho que precisaria, professora, eu defendo isso já há muito tempo, se realmente a Secretaria de Segurança quiser, de fato, contribuir, e aí eu acho que seria muito importante, tem que começar pela própria polícia, o que divulgar, a forma de divulgar, a imprensa também tem que saber da sua responsabilidade, do seu papel, porque senão a gente vai continuar sempre dando as mesmas informações e, infelizmente, registrando as mesmas mortes, mulheres morrendo cada vez mais cruel, as agressões acontecendo em número cada vez maior, porque
todas as partes que são envolvidas indiretamente, seja na cobertura, seja na apuração, elas também corroboram. Então, é como se fosse um montinho que vai sendo construído ali por todo mundo vai botando um pouquinho do cimento, né? Exatamente. O policial que divulga de uma forma debochada. Solidificando cada vez mais, né? Até a forma como as mulheres são expostas, às vezes nos feminicídios. O corpo foi encontrado, aí aparece ali a mulher sendo transportada sem a parte de baixo da calça, da roupa. Tudo isso contribui. Tudo isso. Eu acredito que quando você coloca assim, a gente viu agora nesse último boletim, vai sair o próximo, né, boletim que vai falar sobre Elas Vivas, tem mostrado exatamente isso. É impressionante como os crimes de feminicídio cada vez mais estão sendo muito, eu diria assim, bárbaros, né? Então, mais cruéis, né? Mais cruéis. Isso prova o quê? Qual é o significado da mulher na sociedade? Né? Como é que a gente olha para a mulher? Ou seja, essa mesma mulher que é companheira, que é mãe, que é vista, né, com outros olhares, essa mesma mulher, de uma hora para outra, ela é totalmente desquartejada, né? E a gente acha natural, porque o que tem demonstrado é isso, é a naturalização, como sendo uma prática de violência que vai se solidificando e a gente vê, inclusive, críticas institucionais à própria Lei Maria da Penha. Só que a gente tem que entender que a lei, ela não é por si só, né? Ela não vai garantir essa superação, né? Realmente é uma questão estrutural. É todo mundo participando, né? Mas que a gente não pode, eu queria só terminar assim, a gente não pode permanecer com o discurso do machismo estrutural. O patriarcalismo, ele é a base de tudo isso. E ele vem realmente se reproduzindo institucionalmente. Inclusive, quando a gente vê que a maior parte dos lugares de poder, de relação de poder, ainda é pelo homem, né? E o homem que eu quero dizer aqui não é no sentido negativo, é no sentido dessa relação patriarcal e hierárquica, que enquanto isso não for visto como sendo lugares de igualdade, nós vamos continuar olhando, inclusive quando as mulheres saem para falar, quando as mulheres saem para o trabalho, quando as mulheres saem desse lugar apenas de cuidadora, ela é questionada, né? Ela não é vista como sendo participativa e num processo de igualdade na sociedade. Exato. Professora, muito obrigada mais uma vez pela entrevista e pela disponibilidade. Bom dia. Bom dia. 8h43, hora do Politicando.